Oi, pessoal! O nosso grupo vai falar sobre o deslocamento progressivo, que é um dos métodos construtivos de pontes. O grupo é composto por mim, pelo Gustavo e pelo Gabriel. Então, fazendo uma breve introdução ao método, nos últimos 50 anos, avanços em proteção, novos materiais e o conhecimento do concreto, eles permitiram adaptar o método de lançamento por deslocamento progressivo, que era usado inicialmente em pontes metálicas, para pontes de concreto protendido. E com estruturas cada vez mais leves e resistentes, esse método ele possibilita o lançamento de grandes massas de concreto em etapas, enfrentando esforços variados durante a execução. Então, nosso trabalho ele vai descrever um pouco do método, vai falar sobre vantagens, sobre desvantagens, o histórico, quando surgiu, quando chegou ao Brasil e a eficiência desse método. Então, seguindo aí para a gente entender o histórico, o método de lançamento progressivo ele é uma técnica que consiste em construir uma estrutura afastada da posição definitiva e depois empurrar ela, deslizar ela até o local final. Ele foi originado no século XIX para, como eu disse inicialmente, viadutos metálicos, que eram ideais por conta da resistência à tração e compressão e por conta do peso baixo. E esse método ele evoluiu por conta do concreto protendido, tornando possível a sua aplicação em pontes de concreto. E a sua primeira aplicação, de fato, foi na França, em 1950, seguido aí de 1959, que foi usado em uma ponte sobre o rio Agni, na Áustria, com vão de até 85 metros. Mas o grande avanço, de fato, ele ocorreu na Venezuela, em uma ponte sobre o rio Caroni, entre 62 e 64, que foi quando se realizou o lançamento do tabuleiro sem o cimbramento, que são aqueles apoios provisórios, pelo método do lançamento cíclico. E no Brasil, ele chegou só em 1978, na passarela de Presidente Altino, em São Paulo. E desde então ele vem sendo aplicado em algumas importantes obras aqui no Brasil, como a ponte do Tamarindo, em Blumenau, e viadutos da rodovia dos imigrantes, mostrando que a técnica ela é eficiente, é econômica para a construção em pontes de vãos médios e longos. Método construtivo. Nesse método, a superestrutura é fabricada nas margens da obra e empurrada para sua posição final ao longo dos vãos. Esta se comporta como um balanço à medida que vai avançando até encontrar o próximo apoio. Cada segmento é executado sobre formas metálicas fixas, sendo concretado quanto o anterior já concluído, permitindo-se a continuidade da armadura na região das juntas. A estrutura é empurrada por macacos hidráulicos e sobre aparelhos de apoio deslizante de teflon, sobre os pilares que, dependendo do tamanho do vão, podem ser permanentes ou provisórios. Uma vez que o trecho dianteiro da estrutura fica em balanço até alcançar os apoios, utiliza-se uma treliça metálica fixada nesse lugar que alcança o apoio antes da estrutura, diminuindo o balanço e reduzindo o momento negativo durante a fase construtiva. Na imagem direita é possível ver como é utilizado o bico metálico. Ele é o primeiro elemento a ser colocado à beira da margem e que logo após ele vem sendo feita a concretagem da ponte. E com o auxílio do macaco hidráulico é empurrado a ponte e o bico metálico é utilizado para chegar no pilar primeiro que a estrutura da ponte, sendo feito esse apoio para logo após ser feitas novas concretagens e empurrando novamente com o macaco até chegar ao outro lado da ponte. Foi um pouquinho complicado encontrar fotos sobre o processo construtivo desses lançamentos progressivos, mas tem uma foto aqui do bico metálico que aparece no desenho aqui que o Gustavo explicou também, lá da Ponte do Tamarindo, aqui no Brasil, e esse berço de deslizamento, que é na rodovia dos imigrantes, no viaduto número 8, que ela ficou embaixo ali. Em estruturas deste tipo, a proteção é efetuada em dois momentos. No primeiro, durante a fase de construção, a aplicação deve ser orientada de acordo com as variações nas solicitações causadas pelo peso próprio e pelas condições de execução da obra. A segunda aplicação ocorre após a finalização do tabuleiro, tendo como objetivo complementar a primeira etapa e atender às solicitações decorrentes da sobrecarga permanente e do tráfego. Após o seu lançamento, a superestrutura terá de ser levantada em cada pilar para serem retirados os apoios de deslizamento e instalados os apoios definitivos. Durante o deslizamento, o nível da superestrutura deverá de ser constantemente verificado a fim de evitarem-se problemas na sua passagem sobre os apoios. A força de atrito gerada na passagem da superestrutura sobre os pilares deverá ser absorvida pelos mesmos através da armadura, proteção ou estaiamento.
O encontro do lançamento deve absorver a força horizontal gerada nos macacos hidráulicos quando empurrarem a ponte, o que exige por vez o reforço do encontro ou do seu atiramento do solo. O valor máximo dessa força, em princípio, ocorre ao ser empurrado o último segmento e com ele toda a superestrutura. As vantagens do método. Uma das vantagens que se destaca é a eliminação do cimbramento ou escoramento, que ela não requer os escoramentos temporários sobre o vão, reduz os custos e os riscos, e ela permite que esses elementos estruturais, sejam eles as pontes ou viadutos construídos nesses métodos, dispensem o conhecimento prévio da parte inferior, por conta dessa não necessidade da gente fazer o escoramento e o cimbramento dessas partes, o que implica na redução do custo da mão de obra, materiais e os equipamentos necessários para fazer esse escoramento. Ela tem uma execução rápida, porque ela é cíclica, então ela depende diretamente da capacidade dos operadores e da construtora realizar os traços de concreto, e vai depender diretamente do tipo de concreto para conseguir atingir a resistência necessária para a gente fazer a progressão dessa parte construída e posteriormente as demais partes. Ela tem de vãos grandes, até 50 metros, e elimina, nesses casos, a necessidade de pilares provisórios, de os pilares intermediários. Algumas das desvantagens são justamente a questão dos vãos. Grande parte das pontes no estado de São Paulo, elas são curtas. Esse método atenderia tranquilo, mas algumas que ultrapassem os 50 metros é necessário uma investigação de outros tipos de método, porque eles iam depender de pilares intermediários, e aí esse método, uma das vantagens é a eliminação desse tipo de estrutura. Tem um alto custo inicial por conta da locação ou compra, a compra desses equipamentos necessários para fazer essa progressão, e tem a necessidade de, por mais que a gente possa ignorar a parte inferior, que a gente tem áreas adjacentes para a produção do concreto, bombeamento e estocagem de materiais e mão de obra, muitas vezes. Tem a questão da sensibilidade a variações térmicas, podendo comprometer o alinhamento, e tem uma dificuldade na questão da modelagem estrutural para simular o comportamento em cada fase da construção da ponte ou viaduto nesse tipo de método. Temos também a dificuldade na execução das geometrias curvas, então geralmente é aplicado esse método para pontes retas, que tenham pouca ou quase nenhuma variação longitudinal e transversal. Aqui tem uma tabela fazendo uma comparação entre bom, aceitável e ruim com relação a alguns critérios. Então, ela para uma planta reta é considerada boa, curvatura constante, por mais que possa haver, ela tem que ser constante e variável. A curvatura numa só das extremidades é aceitável, em alguns casos ruins. Com relação à seção longitudinal da ponte reta, ela é boa, curvatura constante também boa. E com relação a se ela possui curvatura variável ou a curva é só numa extremidade, ela é considerada ruim. Aí nessa mesma tabela, na seção longitudinal, a gente tem deslize em aclive bom, aceitável em algumas vezes, em declive. Formas normais, fáceis e baixo custo, aceitável, então está numa média. Em algumas situações, formas difíceis e caras. Atende satisfatoriamente vãos de 30 a 50 metros. Algumas vezes, por isso o asterisco, acima de 50 metros de vãos, exige equipamentos ou precauções especiais. Vãos extremos, com 75% do vão tipo, ela é considerada boa. Vão tipos iguais, considerada boa. Relação LH entre 12 e 15, bom.
maior que 17, ruim, comprimento maior que 150 metros, bom, menor que 150 metros, aceitável, seção transversal celular, considerada boa, duplo T, aceitável. Então, só para a gente poder concluir aí o método de lançamento progressivo, deslocamento progressivo, né, ou ponte empurrada, ele consolida-se como uma alternativa técnica e economicamente viável para a construção de pontes em concreto. Isso porque, gente, a sua principal vantagem reside na racionalização do processo construtivo. Por conta das operações que são repetitivas e concentradas, elas promovem ganhos significativos de produtividade, qualidade, redução de prazo. E mesmo apesar dessa eficiência ser comprovada, assim, principalmente internacionalmente, esse tipo de ponte não é tão utilizado aqui no Brasil. E essa análise que a gente fez aqui é só para reforçar que o sucesso da aplicação desse método, ele depende criticamente de um projeto detalhado, do controle geométrico rigoroso durante a execução e a adoção de equipamentos auxiliares adequados. Portanto, a difusão e a correta aplicação desse método, eles representam um avanço importantíssimo para a industrialização da construção de pontes aqui no país, alinhando-se às demandas contemporâneas por maior eficiência e também confiabilidade nas obras de infraestrutura de pontes.